para o continente africano e olhando muito uma situação na qual a gente tem conosco aqui, né, muitos especialistas, não apenas em parte tributária, logística, mas especialmente vinculadas essas autoridades a entidades que fazem toda a diferença para aproximar as pessoas, né, para um comércio de trocas mais justas. E no dia de hoje a gente vai ter como palestrante principal âncora, né, desse nosso terceiro dia, o senhor Rui Mukage. Ele é angolano, presidente da Câmara de Comércio Afro-Brasileira. Na sequência dele, a gente vai receber o Alexandre Bolson, depois o senhor José Juan Ramos, que é presidente da FEDEPORT, e o Carlos Tortelli, todos eles especialistas também muito voltados aí a esses hubs estratégicos que sempre estão nos ajudando, né, na evolução e desenvolvimento do comércio internacional. Antes de passar a palavra para o senhor Rui Mukage, queria só falar para vocês de uma recente experiência que eu tive, né, ao ir para Dubai, na Expo Dubai, onde no próprio pavilhão teve um evento justamente falando sobre o comércio internacional no continente africano. E eu tive a oportunidade lá, Rui, de identificar os bilhões de dólares que estão à nossa disposição, só esperando bons projetos, porque nós temos o produto, temos o mercado consumidor, e é uma questão de responsabilidade nossa até de incentivar uma boa aplicação na infraestrutura, e os nossos continentes, seja o sul-americano aqui ou o africano, sofre dos mesmos males, né? Somos acusados de corrupção, somos acusados de queimar floresta e tudo, mas acho que tem muita coisa para nós desmistificarmos, né? O fato é que a gente está aqui num ambiente de especialistas que tem aí um propósito muito mais digno do que apenas concorrer em menor preço, de apenas exportar commodities vegetais. Aqui a gente tem que olhar não só pelo meio ambiente, mas pelo social, uma governança que para nós faz toda a diferença. E são com essas palavras, então, que eu passo para você compartilhar conosco toda a sua experiência, né? Nascido em outro país, em outro continente, e hoje, há anos, né, como a gente conversou, residindo e fazendo toda a diferença no Brasil. Rui, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Mauro. Eu quero cumprimentar a todos, né, por tirarem esse tempo, né? Eu falo sempre que o ativo mais importante que nós temos, né, como seres humanos, é o nosso tempo. E estarmos essa tarde conversando, né, batendo esse papo. Eu tive o privilégio de acompanhar ontem, né, o debate de ontem foi muito interessante, falando sobre os impactos ambientais também, sobre as empresas, sobre a COP26, né, crédito de carbonos, e achei muito interessante todos esses assuntos, que são assuntos extremamente relevantes. Então, parabenizo mais uma vez a Mona Olsen por ter proporcionado esse encontro, né, essa consciência, né, de nações, de mercado, porque eu acho que o que nós estamos precisando cada vez mais no mundo é termos consciência. E a consciência ela só vem através do conhecimento, né, de conhecer o outro, né? E se nós não o conhecemos, normalmente a gente não vai conseguir desenvolver uma consciência no sentido de poder contribuir ou de poder acessar, né, também as potencialidades que aquela pessoa tem, ou que aquele país tem, ou que aquele mercado tem. Eu sempre falo que o pessoal que já me conhece há algum tempo sabe que, de fato, eu nasci em Angola, mas para as pessoas mais novas, o pessoal acha assim que o meu sotaque é um pouco diferente, né? O meu sotaque, eu quando vou a Angola, por exemplo, eu falo, pô, esse gajo não é angolano, pô, esse gajo é brasileiro, né? Porque o meu sotaque, de fato, ele foi bastante alterado, então não tomem como base os irmãos angolanos, né? O sotaque lá é muito mais puxado para o português, mas eu tenho essa experiência já de vivência aqui no Brasil há mais de 40 anos, e eu sempre falo que eu tenho uma dívida, né, em relação ao meu continente com o Brasil, né, que é justamente mostrar, e hoje, à frente da Câmara de Comércio Afro-Brasileira, as oportunidades que existem para as empresas brasileiras no continente africano. Então, estou presidente da Câmara de Comércio Afro-Brasileira,
Eu quero agradecer também que quem fez o link, né, ao Monroe foi o nosso amigo Alexandre Bolson, das Ilhas Canárias, né, tá aí. Muito obrigado, né, por esse contato com o Monroe. E nós entendemos que esse ecossistema que está sendo criado aqui pela Consciência Nações Mercado é algo que vai trazer e que vai impactar positivamente para as empresas e para as pessoas, né, que são as pessoas que fazem parte das organizações. Então, eu queria compartilhar com os senhores uma rápida apresentação, só para que nos dê alguns leads, e eu vou iniciar, então, aqui a apresentação. Eu espero que todos estejam vendo. Perfeito. Então, na realidade, o nosso tema hoje ficou como, né, as oportunidades, né, e hubs estratégicos de comércio exterior, né? Tem um hub fantástico que vai ser comentado aí hoje, que é o das Ilhas Canárias. Eu tive o privilégio de estar lá, e realmente é uma coisa impressionante, né, sobretudo para nós na experiência africana. Mas eu aproveitei, né, esse tema de hoje e coloquei África, né, como oportunidades e hubs, porque também temos lá os nossos hubs. E, na realidade, o Brasil pode ser esse contato mais rápido com os hubs africanos, porque temos uma identidade histórica muito forte, temos uma composição de povo muito semelhante e que quer cada vez mais se conectar com as suas origens e com as suas raízes. Então, eu vou passar aqui para o próximo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu vou contar um pouco da história da AfroChamber, para que os senhores saibam, é a Câmara de Comércio Afro-Brasileira. Nós fomos fundados em 1972, portanto, no próximo ano estaremos completando 50 anos de existência, e tem todo um histórico aqui, né, do que nós fizemos, né, ao longo de todos esses anos. Naturalmente, não vou me delongar sobre esse ponto, mas é uma instituição, então, que existe desde 1972. A história de fundação da AfroChamber é muito interessante, que foi por um ex-deputado federal por São Paulo, e que sempre, chamado Adalberto Camargo, e sempre viu na oportunidade, digamos, de negócios com os países africanos como algo que faria bem para o Brasil e faria bem também para o continente africano. Então, nós temos trabalhado ao longo desse tempo, né, dentro dos nossos serviços, nós temos os certificados de origem, que nós emitimos para os destinos africanos. Nós também promovemos missões empresariais anuais. Infelizmente, por conta da pandemia, esse processo foi um pouco diminuído, digamos assim, mas tivemos o privilégio e o prazer, né, de, há cerca de 20 dias, voltarmos da primeira missão que nós fizemos pós-pandemia. Tivemos o privilégio de estar na Guiné Equatorial, que é um país, né, muito interessante. Eu acho que o José Juan e o Bolson já sabem bem, porque isso é bem falado na Espanha, né? É Guiné Equatorial, pequeno país, o único país que fala espanhol no continente africano. Tivemos, então, o privilégio de estar ali numa missão com empresários brasileiros. Fomos recebidos, inclusive, pela presidência da República, só para que os senhores entendam o valor, né, que os líderes africanos, de um modo geral, eles dão nessa relação com o Brasil. E foi muito interessante que, na volta, ainda fizemos um pit stop na Etiópia e voltamos, né, antes que a pandemia, né, a nova variante aí do Omicron nos pegasse. Então, quer dizer, são alguns desafios, são alguns riscos que existem no comércio internacional, mas que nós temos superado. Um pouco sobre o que é a AfroChamber, o que é a missão, a visão também e valores. Né? Dentro da missão, eu gostaria de destacar algo que é muito interessante, que às vezes foge um pouco da compreensão, né, do empresariado brasileiro, né? Que nós gostaríamos justamente de que cada um dos senhores tivesse muito forte essa questão de que nós queremos gerar resultados econômicos através da integração entre África, América Latina e Caribe. Né? O Monroe já destacou isso. São relações muito, são digamos, situações ou são mercados muito parecidos, e justamente são mercados onde hoje existe o crescimento mundial.
E, dentro da nossa visão, então, ser a Câmara que promove a paixão pela África e sua integração econômica com o mundo. Eu falo a paixão porque, de fato, para você fazer negócio com a África, você tem que gostar. Você tem que ser motivado por algo a mais. Não são como os mercados tradicionais, onde os desafios também são minimizados. O mercado africano é muito diferente de ser feito negócio. E, dentro dos nossos valores, uma palavra africana, conhecida por alguns dos senhores, que é a palavra Ubuntu. Nós somos o que somos porque somos juntos. E eu vejo que, através do trabalho, né, que a Moron Olsen tem feito, também tem muito de Ubuntu, né? Faz-se as coisas juntos, se traz as instituições, traz as empresas, traz as pessoas para discutir e para propor soluções. Os nossos trabalhos dentro da Câmara, basicamente, nós separamos em 2 pontos. Um ponto que é a disseminação do conhecimento sobre o continente africano, né, através de um setor específico que nós temos, que é o setor de inteligência comercial, e a outra parte de pesquisa de mercado. Então, é muito importante também que as empresas brasileiras tenham, né, informações acerca do mercado, né? E aí nós temos uma série de correspondentes em muitos dos países africanos, ou sobretudo nas regiões africanas. E a outra parte é a expansão do mercado, do acesso, né, aos mercados do continente. Então, nós sabemos que o Brasil hoje está presente no mercado africano, mas eu acho que ocupa um espaço muito pequeno em relação àquilo que é o potencial que o Brasil tem a ser desenvolvido. E, como eu já falei, nós participamos de feiras, né? Infelizmente, muitas dessas feiras ainda estão suspensas. Um dos países que mais promove esse tipo de feiras em África é a África do Sul. E, infelizmente, por conta dessa nova variante, estão um pouco parados, mas os outros países também têm já promovido algumas feiras, né? E aí nós fomos, né, buscamos um pouco dessa ferramenta que estamos usando aqui, né, que é a parte de webinars e B2Bs, e que nós temos utilizado também, então, para essa expansão. E a emissão de certificados, como eu já falei, que é um dos serviços mais antigos que nós temos aqui na instituição. Mas vamos falar sobre a África, né, como um hub estratégico. O que é a África? Né? E eu gosto sempre de falar de África, e a pessoa que me vem à mente, o primeiro líder reconhecido por mim, né, eu acho que por muitos também dos africanos, é o Nelson Mandela. Né? E o Nelson Mandela, ele fala, tem uma frase aqui célebre, né? Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isto entra na cabeça dele. Mas se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge o seu coração. Eu acho que isso aí é a essência da africanidade, né? Falar, né, com a pessoa na sua própria linguagem. Falar com a pessoa na própria linguagem é saber, é entender, né? É ter um pouco de visão a respeito daquilo que é o outro, né? Como ele se comporta, como ele vive, né? E a partir desse entendimento, eu acho que fica muito mais fácil de atingir e de realizar negócios também, né? Porque o pressuposto de realização de negócios em África passa muito por isso. E o que é o continente africano? 1,4 bilhão de habitantes. Nós entendemos que esse número, né, está até subestimado, porque a grande parte dos nossos indicadores africanos eles são mais para baixo, porque não temos em uma grande parte dos países, um censo que seja regular, né, e que nos dê esses números como tal. Então, nós sabemos que realmente é um continente muito grande, e eu gostaria de destacar aqui 2 pontos muito interessantes. Um ponto é mais de 1 bilhão de celulares, né? E o que tem a ver, né, ter 1 bilhão de celulares? De alguma forma ou de outra, hoje a informação está mais disseminada em África, né? E eu falo isso com um prazer muito grande, porque eu nasci numa cidade chamada Cateco, Angola. Talvez, se você buscar aí no Google, você não vai encontrar essa cidade, que fica na savana africana, né? E um dos meus sonhos era poder mostrar para o meu povo alguma coisa em relação ao mundo, né? E que eles pudessem ter essa visão. Então, hoje, através desses pequenos aparelhinhos que cada um de nós hoje
fica conectado diretamente, que são os celulares, nós conseguimos levar essa realidade. Nós conseguimos até, ainda não tentei fazer uma conexão via webinar de Cateco com Angola, por exemplo, né? E você está conectado com o mundo. Então, eu acho fantástico, né, essa informação que hoje chega, né, ao continente africano, que também é uma das coisas que certamente vai gerar muito mais negócios. Aqui um pouco dos blocos econômicos africanos. Se você for fazer negócios em África, pense de forma regional, né? Mais adiante eu vou falar um pouco sobre alguns desses mitos que existem em relação a fazer negócios com a África. Mas aqui, para que os senhores tenham uma ideia, né, a respeito de quais são esses blocos, né? E queria aqui destacar, né, o African Continental Free Trade Area, que é esse amarelinho aqui que vocês veem no centro. O que é o African Continental Free Trade Area? É um acordo intra-africano para que a África faça mais negócios entre os países africanos, que também possa aumentar a qualidade de vida e também possa fazer com que o dinheiro que hoje sai do continente como um todo, ele permaneça no desenvolvimento do continente. E nós sabemos, né, também, mais uma vez, nós temos conversado muito com muitas instituições, e com Monroe também não foi diferente. Ele sabe que existem hoje grandes projetos em África. Aliás, existe muito mais disponibilidade, eu acho, de valores do que a realização de projetos. Então, esse Africa Continental Free Trade Area, apesar de ser um acordo, né, que une todos esses blocos que os senhores podem ver aqui, o CEMAC, ECOWAS, tem no West Africa, COMESA, né, o PAFTA, que é mais para os países árabes africanos, CEMAC, que é o Centro de África. Então, todos esses blocos econômicos já estão hoje, são hubs, onde você pode iniciar fazendo negócio. Quando você faz negócio num país, automaticamente você está autorizado a fazer nos outros países do bloco. E no caso da CEMAC, por exemplo, é interessante, e eu acho que muitos não têm essa ideia, que existe não só uma união, né, de países, mas também existe uma união monetária. Então, uma única moeda, né, digamos, aquilo que o Mercosul tentou fazer em África aconteceu, né, e está acontecendo até hoje. E aqui, justamente sobre os mitos que existem, né? Os negócios em África, eles estão muito relacionados para o relacionamento, né? E do que a transação em si. Então, é importante ter. E os africanos também já perceberam que a China é boa para negócios, né? Hoje, e aí eu me lembro de uma história que nós tivemos muitas, sobretudo mulheres envolvidas nesse tipo de comércio, um comércio que ocorre do Brasil para os países africanos, sobretudo aqueles de língua portuguesa, Angola é um deles, onde mulheres vêm comprar, ou vinham em profusão comprar roupas aqui, numa região aqui de São Paulo, né? E aí eles levavam essas roupas para Angola. E muitas dessas mulheres pagaram estudos para os filhos, construíram as suas vidas através desse comércio. Então, você imagina, né? Numa situação onde uma pessoa paga uma passagem para vir aqui, ele paga excesso de bagagem, ele consegue levar a mercadoria para lá e ainda consegue ter lucro. Então, na realidade, o que aconteceu? Muitas dessas mulheres começaram a perceber que grande parte dos vestuários, sobretudo, e hoje é uma realidade, né? Daqui a pouco o pessoal vai falar aí sobre a Ásia, mas vinham da China, né? E ultimamente tem vindo de outros países também asiáticos, né? Essa parte de moda, e o pessoal começou a ir direto na fonte, não mais com aquela profusão como vinha aqui no Brasil. Então, isso já é algo que está claro para todos, né? Os consumidores africanos possuem muito mais dinheiro do que você pensa. É uma coisa interessante, inclusive nessa última missão que nós estivemos, né, fomos informados, né, de que tem pessoas que gostam de ter o dinheiro em casa, né? Então, não é muito raro você ver, né, histórias em África que o pessoal foi ter com valores assim, 1 milhão, 2 milhões em casa, né? Então, a gente pensa às vezes que existe pouco dinheiro. Não, existe dinheiro e, na realidade, paga-se muito caro, né, de um modo geral. Só para os senhores terem uma ideia,
na pequena Guiné Equatorial, que é um país de 1,4 milhões de habitantes, uma diária num hotel lá está algo em torno, um hotel básico, senhores, é algo em torno de US$ 140. Então, só para os senhores terem uma ideia que isso aí não é totalmente incompatível, né? O mesmo hotel aqui no Brasil sairia por US$ 50, hoje que o dólar está nesse patamar alto. Então, só para os senhores entenderem qual é o tamanho da oportunidade. Pessoas pobres também têm preferência de mercado. Quando faz negócio na África, deve ser regional, abordagem, como já mostramos inicialmente, temos esses blocos regionais. Os modos de comunicação diferentes, né? As mensagens de texto, celular, então, justamente voltando mais uma vez para aquele quadro inicial que eu coloquei, nós mostramos que ali existem muitos celulares e hoje a comunicação, sobretudo até empresarial, faz-se pelas mensagens de texto. Fidelidade dos africanos às marcas é bastante alta e sempre é bom pensar que nessa mudança que nós está ocorrendo no mundo cada vez mais, nós também já podemos identificar alguns consultores locais. É muito importante, quando você for fazer negócio com a África, também buscar essas pessoas. São as pessoas que vão estar ali no frontline para levar a sua marca, a sua empresa, e vai ser muito mais reconhecido quando você tiver um conteúdo local no processo. E a questão da corrupção, né? Que sempre é muito falado, né? E é atribuído muitas vezes em países que não são desenvolvidos, né, como é uma grande parte dos países africanos ou em desenvolvimento, mas que hoje está sendo levado muito a sério, porque hoje ninguém, como país ou como pessoa, é uma ilha. Então, a África leva muito a sério isso. E aproveitarmos, então, um momento, porque o continente, de fato, ele não para de crescer. Né? E aí tem 4 passos que eu acho muito interessantes de tudo isso que foi colocado aqui, que os bens e serviços oferecidos, então, eles devem estar adequados, né, ao estabelecido entre os países, em acordos. E hoje, o que eu falo mais uma vez, através da internet, é possível, né, a gente saber sobre o valor das coisas. Né? Então, aí passo para o segundo ponto, que fala que o preço deve ser justo. Né? No passado, né, cobrava-se o que se queria, falava-se, né, em termos de valores, aquilo que, pronto, porque as pessoas não tinham muito conhecimento, mas hoje em dia é muito mais fácil isso. Então, esses FTAs, né, que são Free Trade Agreements, eles, às vezes, eles zeram, né, ou, de uma modo geral, eles reduzem, né, as taxas dos impostos. O passo 3 também falando que é sempre interessante que, uma vez feito ou estabelecido o contrato, também, sobretudo para empresas brasileiras, que isso seja feito de forma correta, de que seja feita de forma cabal, né, sobretudo em itens como preço, a qualidade de produtos. Por incrível que pareça, nessa viagem que eu fiz para a Etiópia, eu escutei, né, eu e os empresários que estivemos visitando, fomos recebidos lá na embaixada do Brasil, na Etiópia, e o embaixador nos falou uma coisa que nos deixou muito alegres, que na Etiópia o produto brasileiro é visto como produto top, de qualidade. Então, quer dizer, é um brand, o Brasil é uma marca altamente estabelecida, e eu acho que as empresas, né, os senhores deveriam tomar, né, isso como um incentivo a mais para fazer negócios também com o continente africano. E, por último, então, a parte da tecnologia, né, que também se apresenta hoje como uma oportunidade, inclusive, nos mercados africanos. E aí a parte de compliance, né, no Brasil as alterações são realizadas quase que diariamente, né, em termos de leis. Em África também não é muito diferente. Então é importante, né, que as empresas possam garantir o compliance. Né? Não é porque está se tratando com o mercado africano que não vai ter a parte de compliance. E cada vez mais os governos, eu até, né, coloquei aqui no slide como governo, mas os governos de ambos, né, do lado brasileiro e do lado africano, tem cada vez mais investido então nos sistemas de informação para acompanhamento de processos. Momento de ganhar a África é agora, né, aproveitar a crise para superar entraves, né, ganhar competitividade,
ampliar o leque de clientes e, por fim, então, identificar oportunidades de grandes negócios nacionais e internacionais. Né? Esse é basicamente um resumo de que eu entendo que seja esse hub africano que está à disposição. Aí estão os meus contatos. E na minha língua, né, eu sou do povo Quimbundo, em Angola, então nós falamos muito obrigado em Ngaçakidila. Então, muito obrigado a todos. Estamos aí à disposição, então, para os comentários e também para o que se segue. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos, Rui, muito bom. E é importante, né, esse contato, né, essa realidade cultural, e não apenas os espanhóis, de onde o Alexandre Bolson está, né, mandaram para cá as primeiras esquadras, não só para descobrir as Américas, né, apesar de que eu tenho muito que discutir que os vikings foram lá por cima, chegaram antes, 1000 anos atrás, mas o fato é que das Canárias, continente africano, nós tivemos a descoberta das Américas, e por que não fazermos o caminho inverso agora, né? Das Américas, retornarmos para fornecer e ajudar na internacionalização, né? E toda essa tecnologia que foi desenvolvida aqui para o continente africano e continente europeu. Fica então aqui já o meu gancho para o Alexandre Bolson, que é nascido aqui em Caçador, meu contemporâneo, é advogado no Brasil e na União Europeia lá também. Faça então a sua apresentação aí de tudo que foi dito e o que mais ele queira corroborar. Alexandre, bem-vindo. Bem, Morroy, muito obrigado por poder participar. Agradeço também as enormes contribuições aí do Rui, um grande entendedor aí das relações afro-brasileiras, e também com toda a tua predisposição, a tua equipe de reunir, primeiro, pessoas com conhecimento, com boas intenções e com um futuro aí bastante promissor, né? Agrego também aqui um abraço grande ao Carlos Tortelli, também que esteve visitando aqui as Ilhas Canárias, e também, vamos dizer, o José Juan, que é o presidente da FEDEPORT aqui das empresas portuárias de Canárias, né? Eu gostaria, antes de fazer qualquer tipo de apresentação, confirmar alguns aspectos que o Rui deixou bem em evidência, né? Que eu acredito que a percepção dos produtos brasileiros no mercado africano é muito positivo. E esse é um valor agregado que poucos consideram, e muita gente, a gente vê as empresas, quando falam em exportação, internacionalização, olham sempre para outros países, e às vezes esses países que estão em uma categoria ou uma potencialidade de um poder de compra superior, é mais difícil de entrar, as barreiras são outras e tal, e o mercado africano, como foi possível de ver, é importante, é latente e promissor. Então, eu acho que aí também falta um pouco da nossa, vamos dizer, não só a administração, mas também da cultura exportadora, olhar outros mercados, não focalizar nos mercados tradicionais e buscar. E como a gente viu, a tendência atual é não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? A gente está vendo o fenômeno que está acontecendo aí no mercado internacional, né, o mercado emissor chinês de produtos e de exportação, e ao mesmo tempo consumidor de grandes matérias-primas. Então, está impactando diretamente no transporte internacional, na logística, né, uma vez que os containers que passavam de 2.000 euros o frete foi lá para cima, isso acho que é uma realidade que todo mundo viu, e isso é devido a um sistema e um pensamento muito, no meu entender, retrógrado, né? E nesse sentido, nós temos que estar sempre repartindo mercados e pauta de exportação, meu ponto de vista número um. Também não pensar que você ter num grau da internacionalização um entreposto comercial que pode ser visto como vamos dizer, uma base da logística da empresa ou de um
um espaço comunitário onde vários exportadores podem usar esse espaço e poder fazer uma agrupagem dessa exportação e mandar para diferentes mercados, não deve ser entendido como um gasto, mas sim uma oportunidade. Acho que aí é a questão de você dizer, ó, antes a gente pagava 2.000 euros um container, agora está pagando 10 para manter teu cliente, hein? Porque deixou de entregar, você pode, vamos dizer, perder para o teu concorrente. Então, isso sim que é um gasto. E nesse sentido, volto a repetir, a caminhada do acordo bilateral Mercosul-União Europeia, que está há bastante tempo aí parado, tem grandes probabilidades de arrancar, até mesmo pela conjuntura, todo mundo já não se sente cômodo em um mercado só, e eu acho que são mercados complementares, a União Europeia e Mercosul, e está caminhando bastante rápido. Então, dentro desse contexto, eu gostaria de confirmar que as Canárias é um hub natural, né, para você atacar mercados maduros e constantes, como é o mercado europeu, né, e ao mesmo tempo é um mercado seguro para, vamos dizer, diversificação com mais tranquilidade para os mercados africanos. Então, pela racionalização de recursos e de suporte logístico que as Canárias têm, as empresas portuárias também, que José Juan vai comentar, e pela minha própria experiência prática de conhecer que a logística aqui é muito importante. Se eu tivesse que fazer uma comparação, a logística existente nas Canárias é como um relógio suíço. Funciona muito bem. Então, eu posso testificar, vamos dizer, uma região que recebe 16 milhões de turistas ano, e não é só receber, retém. São turistas do norte da Europa que demandam, vamos dizer, muita qualidade, muita necessidade, e Canárias atualmente não tem uma indústria local para atender todas as necessidades de todos esses turistas. Então, muita coisa vem de fora. E como essa situação de ser o último degrau da União Europeia em território, vamos dizer, geograficamente africano, existem muitas ajudas de implantação para aquelas empresas que tenham um pé aqui. Então, uma empresa brasileira que tenha, vamos dizer, uma constituição de uma sociedade, de uma entidade mercantil, ou uma joint venture realmente com uma persona jurídica formalizada em território canário, seria considerado como uma empresa canária, uma empresa espanhola e uma empresa europeia, aonde você tem um acesso a três, vamos dizer, três fatores importantes em matéria de ajuda financeira, ajuda estatal, né, e diminuição de burocracia. Então, uma empresa de direito estrangeiro constituída aqui vai ter acesso a todas esses benefícios. E a União Europeia também concede àquelas empresas que optem Canárias como um trampolim para os seus investimentos internacionais, a possibilidade de ela usufruir um regime muito interessante frente ao IRPJ, ao Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, que a média hoje na União Europeia é um 25%, tá? Atualmente, as empresas que gerem emprego direto aqui entre 3 e 5 empregos e um capital, vamos dizer, mínimo em ativos nessa sociedade de nova criação, entre 50 e 100 mil euros em 2 anos, tá? Em vez de ela tributar um 25%, ela vai tributar um 4%. Então, são poucos lugares onde existem esses mecanismos autorizados pela União Europeia, porque está vinculado diretamente à geração de emprego direto e diversificação do tecido empresarial, tá? É uma situação única existente. E, ao mesmo tempo, traz muito benefício para aquelas empresas procedentes do Brasil, porque atualmente
vamos dizer, o Brasil tem o melhor convênio em matéria tributária com a Espanha. Vamos dizer, o critério da tributação da nação mais favorecida prevalece. E nesse sentido também é muito importante que a Espanha é um dos países que mais tem acordos tributários firmados no mundo. Então, vamos dizer, com diversos países, mais de 110 atualmente, contra os nossos 22 que estão no Brasil. Então, realmente, uma empresa que queira se internacionalizar, escolha a Espanha, escolha Canárias para se internacionalizar, ganha muito nesse sentido. E eu acredito que como vocês já estiveram aqui, as ilhas não são somente praias, né, e atividades relacionadas com o turismo. Existe uma grande predisposição também por parte dos empresários locais aqui encontrar horizontes de colaboração, que também o José Juan vai poder comentar isso, e a gente estaria aberto vamos dizer, fazer essa harmonia comercial e internacional com África, União Europeia e o Brasil, desde uma experiência canária. Então, eu fico à disposição também, ante qualquer necessidade. É um prazer estar engajado nesse projeto e fico, desde o primeiro momento, como vocês sabem, à disposição de criar valor nessa situação. Muito obrigado pelo espaço. Imagine, Alexandre, o que é a preocupação nossa também, né, do que apareceu na mídia sobre o vulcão, as erupções e tudo. A ilha que você está hoje não foi atingida e nem a ilha que o José Juan foi. Assim eu já passo a palavra para o José Juan e se começar a tremer, vocês nos avisam o que é. No, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. El volcán está en una isla que se llama La Palma. Gracias a Dios no han habido desgracias personales, pero sí han habido muchos daños materiales, ¿no? Pues aprovechando el espacio, pues un abrazo a la gente de La Palma que lo están pasando regular, ¿no? O mal. Sí. Muy bien. Dicho esto, bueno, complementando las palabras de Alexander, en Canarias existe un tejido empresarial importante que estarían dispuestos a invertir junto con empresarios brasileños para la preparación de un hub. Como plataforma tricontinental, estamos entre Sudamérica, Brasil, África y Europa. Tenemos el régimen europeo, tenemos la seguridad jurídica que nos ampara de Europa, con el paraguas de Europa. No obstante, somos la frontera sur de Europa, o sea, somos la parte más sur en Europa con las condiciones europeas. Tenemos un régimen de región ultraperiférica, ya lo comentaba Alexander, con unos beneficios fiscales y un régimen económico y fiscal específico de Canarias, pues muy interesante para inversiones extranjeras e inversiones locales. Contamos con una zona especial Canarias, que es una zona SEC, que tal y como lo planteó Alexander, así sin tener mucha más información, parece que es un paraíso fiscal. No es un paraíso fiscal, es una zona especial Canarias con una baja tributación, pero con todos los controles y toda la transparencia que ofrece, que da Europa en las transacciones financieras y empresariales. Pues dicho esto, tenemos, bueno, el cuarto mejor puerto de España. Tenemos uno de los mejores puertos de España. En este momento está considerado, dependiendo del ranking, el cuarto o el quinto. O sea que estamos en el top 5 de los puertos españoles. También quería disculparme por no hablar portugués. Entiendo gran parte de lo que se habla y
supongo que todos estamos en la misma situación. Pues dicho esto, eso, volver a incidir en la seguridad jurídica, en el tema de los puertos. Hubo un dato de la presentación de Rui que me sorprendió, que es lo del trillón de dólares de transacciones económicas. Eso está aquí al lado. Eso está, empieza a menos de 100 kilómetros de donde yo me encuentro en este momento, ¿no? O sea, que es una pena que esté un mercado latente, un productor latente, y nosotros aquí como plataforma que podríamos ser el hub de Brasil para África y para Europa, y que se esté diluyendo en manos de grandes operadores o grandes multinacionales. Se da el caso, esto es un ejemplo que lo hemos comentado, Alexander, en el tema de los cereales y la soja que sale de Brasil, ¿no? Salen grandes barcos de Brasil con 70, 80, 90.000 toneladas de soja que van a África, que van con destino final, parte con destino final a África, pues los barcos van a Rotterdam y bajan barcos feeder de Rotterdam a África. Ni que decir tiene con lo que está de moda, pues la famosa huella de carbono se multiplica por 2, el transporte se multiplica por 2, el consumo de combustible se multiplica por 2 o por 10, con lo cual, bueno, pues estamos, vuelvo y repito, en una situación inmejorable. Y bueno, pues yo creo que es todo lo que podría decir. Tenemos tejido empresarial, tenemos comunicaciones tanto aéreas como marítimas, pues con muchos países africanos, con muchas capitales africanas, prácticamente con toda Europa y con bastantes ciudades de América. Yo no creo que se me quede nada más, solo decir que somos altos, rubios y con los ojos azules, para decir que somos empresarialmente competentes, y seguridad jurídica, pues la que propone Europa, o la que tenemos en Europa. Y nada más, muchas gracias por la invitación. Muito bem, José. Muito obrigado por tuas palavras. E essa segurança jurídica europeia, nós aqui do Brasil temos já muito conhecimento das dificuldades, como o próprio Rui já apontou, né, de nós termos aí quase que diariamente alterações tributárias. Várias jurisprudências de uma hora para outra mudam, aí o empresário consegue recuperar imposto ou não, mas o fato é que essas vantagens que vocês têm aí nas Ilhas Canárias têm a garantia da União Europeia até 2026 e tende a ser renovada, né? Assim como a gente tem na Zona Franca de Manaus aqui. Não é algo que pode ser retirado de uma hora para outra, o que deixa para nós, eu em especial, e o próprio Carlos Tortelli, que vai falar na sequência, muito mais tranquilos para falarmos sobre os riscos inerentes, né, às operações, que o consultor ou o especialista que não fala de risco para o seu cliente, não sei se é tão bom assim. O fato é que o Carlos Tortelli e eu estivemos, então, em Dubai. Ele teve a oportunidade também de ir para a Espanha e para as Ilhas Canárias. A experiência dele com escritórios internacionais em China e outros países, né? Acho que vai deixá-los ainda mais tranquilos, né, Tortelli? Sim, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Devolvo aqui a minha satisfação em poder falar aqui com e para o Alexandre, que tão gentilmente me recepcionou lá nas Canárias em outubro último. Com o Dr. Monroe, a gente esteve participando da missão Paraná, na abertura da Expo Dubai, e efetivamente esse é um fórum muito apropriado para falarmos do tema Hub de transações, de uma maneira que se possa começar pelas últimas palavras do Monroe, que se possa fazer a coisa, a operação ou uma transação fazendo uso de um Hub de maneira segura e sem deixar problemas fiscais para serem resolvidos no futuro.
Eu tenho como atuação na nossa empresa, já 4 décadas, a consultoria. Antes dos últimos 20 anos, eu me dediquei antes à parte da auditoria. E no campo da consultoria empresarial, a gente buscou uma internacionalização, uma conexão internacional para melhor atender os nossos clientes. E a rede na qual nós participamos, a Crow, ela se faz presente nas principais economias do mundo, não sei dizer quantos países, mas mais de 100 países com certeza. E ela está ranqueada aí em 8º colocado no ranking mundial. Bom, o Dr. Monroe me pediu para que eu falasse, na programação consta como um case de operações que tenham sido melhor exploradas quando se fala para tirar proveito de hubs em campo de exportação. Primeiro, queria agradecer a clara exposição do Rui quanto à potencialidade de transações com a África. Da mesma forma, o que me antecedeu, o Dr. Monroe, falando da segurança e das vantagens tributárias que temos na operação feita via Canárias. É um pouco comum, na nossa experiência, quando se fala com clientes, falar diretamente de exportação basicamente é concentrado em 2 nomes ou um terceiro. Se fala em quê? Mercado dos Estados Unidos, mercado da Ásia, entenda-se China, e terceiro se fala da Europa, né? É um pouco daquele sonho do pequeno industrial brasileiro que sonha em vender para Pão de Açúcar, para Walmart, para esses grandes atacadistas, aonde é difícil de entrar e quando se entra, provavelmente você não tem a margem de lucro, dada a pressão que a outra ponta expõe e impõe para que os teus produtos lá sejam colocados. Nós temos orientado os nossos clientes exatamente nesta linha e nos colocando à disposição a encontrar a melhor maneira de transacionar internacionalmente, seja no campo da exportação, seja no campo da importação, e concentrar as operações em hubs, onde você tenha uma excelente estrutura logística. Uma estrutura logística inclui aí portos, aeroportos, e também tenha alguma conexão que não traga para dentro de uma operação pretendida um alto custo tributário. Esse é o mundo ideal. De novo, dou aqui exemplos de experiências que nós não recomendamos e que foram praticadas por alguns clientes nossos, onde se aparece um consultor, um advogado, alguém diz, não, o melhor hub é Estados Unidos, via Delaware, via qualquer outra localidade, mas se fala muito em Delaware em razão de um regime tributário lá existente. É um grande engano que esta seja a maior alternativa, ou melhor alternativa. Nada contra a pujança das transações que se possam ser feitas com o mercado norte-americano, Canadá, enfim, México também tem um alto poder de consumo. Nós, quando pensamos em hub, buscamos uma otimização da logística e, eventualmente, podendo ser tirado proveito também de uma boa otimização no campo tributário. Há uma regra global que é obrigatória a ser seguida contra a evasão tributária, que parte da OCDE, em que institui-se o chamado transfer pricing. Aqueles que estão ligados ao conceito de transações internacionais aí no campo tributário não têm dificuldade de entender. Mas trazendo em poucas palavras, é uma regra que garanta que a nação que exporta para uma companhia com a qual ela mantenha uma relação, ainda que indireta, de interesses econômicos, deve haver um preço mínimo a ser praticado no país de origem. Isto vale para importação, para exportação. Finalidade, não deslocar custos e lucros para países menos
de carga tributária menor. Então, toda a orientação que eu dou, que nós damos, tudo aquilo que eu falo nesse campo, sempre leva em conta a absoluta legalidade no campo tributário. O ganho em logística, ele permite, quando eu trabalho com um local de hub de exportação, como aqui eu vou dar 2 nomes que a gente conhece relativamente bem. Um é Canárias, onde está o nosso amigo Dr. Alexandre Bolson, e lá eu estive em outubro, sem ser repetitivo, para ver em loco e ter a certeza de eu poder dizer ao meu cliente, sim, Canárias opera desta forma, e nós temos um regime tributário, através de um acordo de bitributação Brasil-Espanha, aqui Canárias é igual à Espanha, que nos traz um grande benefício em determinada condição de operação estruturada, operação comercial estruturada. Então, eu, além de ganhar em velocidade de atendimento ao meu cliente, eu não preciso diluir tanto o custo de logística, pois se eu saio do Brasil, seja Paranaguá, Santos, vamos pegar Paranaguá, com um produto para ir para a China, outro para ir para a Comunidade Econômica Europeia, ou para a África, ou para Emirados Árabes, eu provavelmente tenha custos de logística muito maiores, e a custo de logística se tornou um tormento nesse momento, não só para o Brasil. Aqui, se eu tenho uma operação concentrada em um hub, onde eu canalize a logística de transporte para lá, e de lá eu redistribua. Vale aqui a mesma lógica dos grandes centros urbanos que recebem os produtos através das indústrias que suprem um centro urbano de alimentos ou qualquer outro item de consumo. Isto é mandado para um hub urbano e de lá se redistribui para dentro de toda a cidade, seja abastecimento de qualquer segmento. Então, nós vemos com muito positivo que o nosso cliente explore um hub para ganhar eficiência na redução de custos de logística, ganhar eficiência na velocidade de estar o produto dentro do teu cliente final, ganhar eficiência no ciclo operacional, e aquele que atua no campo do financeiro, gestor, diretor financeiro, ou que é empresário, sabe muito bem o que significa 1, 2, 3, 5 dias ou X dias de ciclo operacional otimizado, né? Então, se eu compro a minha matéria-prima com um prazo de 10 dias para pagar e vendo com um prazo de 60 dias para receber, e estes 60 dias ainda levam em conta 30 dias de logística, eu vou a 90 dias para receber o fruto da minha venda, e eu posso ter comprado a minha matéria-prima com 10 dias. Esta diferença, estou dando um exemplo de números muito díspares, mas exatamente é para entender o custo do impacto financeiro na vida de uma companhia, a dependência do capital de giro, do working capital. Se eu trabalho com uma logística ajustada através de um hub, a possibilidade de reduzir este ciclo operacional, o efeito negativo do ciclo operacional sobre as finanças é bastante grande, é muito representativo. De caso prático, nós tivemos um cliente que eu, por natural dever de obediência aos NDAs que se assina em qualquer cliente, não posso e não esperem que eu diga aqui o segmento e o nome do meu cliente. Mas o meu cliente tinha exatamente esta situação. Exportava para a Europa, Comunidade Econômica Europeia toda, exportava para a Ásia e exportava para o mundo árabe também. E convivia com um sério problema de logística, convivia em resolver problemas de toda ordem com a logística e a demora de entrega, ou a própria dificuldade de
se certificar da qualidade do produto quando chegasse no seu cliente final, criou um hub de canalização de todas as suas operações em Dubai. E aqui, desculpa, Bolsão, não é por nossa orientação, tá? Esse é um cliente que até fez essa operação com pernas próprias. Toda a exportação ele encaminha para Dubai. Dubai abastece toda a comunidade árabe. Dubai abastece a Europa, traz de volta o produto para a Europa e encaminha também produtos para a China. O ganho desta companhia foi absolutamente substancial. Foram eliminados desperdícios de produtos, foram eliminados desvios de produtos, custos de seguro, rapidez de operações e culminou em números bastante atrativos, e especialmente dado ao volume. Inclusive, eu me encontrei em Dubai conheci lá, na verdade, com o gestor do CD, ou da companhia trading criada na Europa. Eu tenho uma pequena apresentação aqui, doutor Mauro, posso apresentar? Pode. Tem aí 4 minutinhos aí, Tortelli. Tá, bem rapidinho, então. Minha apresentação, aqui está. O que nós fazemos o que eu tenho como modelo, apareceu aí para os senhores? Sim, tá Okay. não está na versão full, mas está... Okay. Estou aqui colocando a versão full agora. Vou aproveitar ao máximo os meus 4 minutos. Quando nós falamos também, no início, na operação, na segurança tributária, significa dizer o fundamento econômico da companhia. Eu não posso também criar uma fantasia, uma operação, onde a operação simplesmente circule da indústria brasileira, que fature para uma trading company e que remeta a companhia, o produto direto ao cliente final, fazendo com que esta operação do meu hub trading, que pode estar em Ilhas Canárias ou em outro lugar que seja conveniente para aquela companhia, seja um mero jogo de documentos. É preciso que a operação transite e possa até ir para o cliente final, mas também possa ir para uma trading. E esta trading que tenha como sócios, perante a legislação brasileira, isso é muito importante, uma holding por sócios brasileiros, que poderão ser e deverão ser, não necessariamente, mas poderão ser dos próprios sócios da indústria brasileira, de tal sorte que os recursos oriundos da distribuição de dividendos possam ser reinvestidos no Brasil para dentro da indústria e formando, portanto, um ciclo financeiro perfeito para a atividade da companhia. Por trás deste desenho, existe, naturalmente, uma necessidade de cuidados quanto à formação do grupo de sócios, para que não se tenha trazer uma carga tributária para dentro ou da pessoa física ou da pessoa jurídica, conforme o modelo societário escolhido no Brasil. É raro, são raras as hipóteses que nós encontramos com Canárias. Canárias, um acordo de bitributação com o Brasil, ele é realmente muito bom e diferenciado. Mas em outros países, se você colocar na companhia no exterior sócios, pessoa física, deverá tributar na pessoa física o dividendo e o lucro distribuído lá. Se colocar na jurídica, há necessidade de consolidar o balanço no Brasil, a cada término de ano fiscal no Brasil. Eu acho que esse era o meu resumo, é um tema bastante denso, podendo ser abordado sob diversos ângulos, diversas formas. Não é um tema para ser exaurido em um curto espaço de tempo, mas a mensagem que eu passo para quem aqui está, me dando o prazer e a honra de estar falando, que seja levado em conta internamente nas companhias, com os comitês de gestão, os planejamentos que fazem, para que não se deixe de olhar tanto para aquilo que o senhor Rui falou, no tamanho do mercado, né? E aí associando com Canárias, e nós podemos ajudar nesse processo.
Muito bom, Carlos. E quando você fala que o Grupo Crowe, né, ele é o 8º mundial, devo destacar aqui uma informação que eu obtive, né, também lá em Dubai, que vocês, na China, são o número 2, ficando atrás só da PricewaterhouseCoopers, não é? Yeah. Sim, Então, não sei se por algum motivo as Big Four temeram entrar na China, mas a gente está bem posicionado lá na China. Assim como em Dubai, estamos muito bem posicionados. Muito bom. E agora também nas Canárias por meio do Alexandre Bolson e logo com escritório próprio. Se o Bolsão abrir espaço aí, eu posso até mudar para as Canárias. Eu não tenho medo de vulcão, tá? Muito bom. Olha só, gente, nesses dias que passaram, a gente teve uma série de evolução, né, sobre a parte de consciência, a parte das nações, e a gente culmina hoje, né, discutindo um pouquinho de mercados e essas tecnologias mais avançadas de hubs estratégicos. O que para mim ficou claro no dia de ontem, não sei se o Rui vai concordar comigo, mas houve a seguinte pergunta, né, que mercado queremos atender, né, pós-COP 26? Foram 2 os apontados, né? O que paga maior prêmio na questão de utilidade ou o que é ciente da sua responsabilidade, até do ponto de vista criminal, né? Que não admitiria, como o Japão, por exemplo, comprar de um país que desmate a Mata Atlântica, né? Eu incluiria mais um mercado aqui, Rui. Acrescentaria o mercado que teve seu coração atingido. E como é que a gente vai atingir esse coração, né? Dentro do que você colocou, identificando, né, mais humanização nessas relações comerciais. E é um dos grandes propósitos que a gente tem aqui na Rede Consciência Nações Mercado, essa união das pessoas envolvidas, também trazendo arte, né, que foi o que a Simone, o próprio Luciano, né, colocaram no primeiro dia. E a gente tem um projeto bastante grande, eu já citei aqui para vocês o projeto realizado, né, com tecnologia na África do Sul, de cenários transformadores. Nós estamos aqui com a líder desse projeto, a Carol Vermelho, que vai estar aqui, vai nos apresentar um pouquinho o que é o projeto Radar Paraná, justamente no sentido de obtermos aí pelo menos 40 atores para discutirem a situação do Paraná atingindo esses mercados mundiais. Carol, passo para você a palavra. Obrigada, Morri. Obrigada a todos. Estou bastante contente de estar aqui nesse fórum hoje. Achei as falas anteriores, né, do Alexandre, do Rui, do José e do Carlos muito pertinentes. Levantaram todas as possibilidades e oportunidades que a gente tem, né? Como mitigar alguns riscos, falando de oportunidades de ampliar a questão logística, de toda esse olhar para fora, né? Esse África, Canárias, como nós temos para os empresários do Paraná uma grande oportunidade de exportação. E a gente começou a discutir isso há um ano atrás. A Ana Gumi está aqui, que é minha parceira nesse projeto, que iniciou lá dentro do Consex, né? Nós iniciamos com essa ideia surgiu nas nossas reuniões, grupos de trabalho dentro do Consex. A gente entendeu que podia fazer melhor, inovar nessa área de comércio exterior e relações internacionais do Paraná. A gente acha que o Paraná está muito bem posicionado estrategicamente em solo, aonde nós estamos, né, com tantas fronteiras, atendendo tantas fronteiras, mas com grandes oportunidades de melhorar, de fazer novo, fazer diferente, né, nas relações internacionais, e isso favorecer os nossos empresários aqui, né, que possam gerar mais negócios, sair da exportação só de commodity, entrar numa exportação que a gente atenda muito mais empresários, muito mais produtos, atingindo um mercado externo. E aí surgiu essa ideia, eu em contato com consultorias, que é a Reals Partners, que é uma consultoria canadense, mas que está no Brasil hoje e que fez esses projetos que o Moe falou na África do Sul, ajudou na negociação do apartheid, fez projeto na Colômbia, que ajudou numa transição da democracia. Aqui no Brasil já está há uns 15 anos fazendo projetos relevantes na área de educação, na área da moda, de uma moda mais consciente. A gente viu que essa metodologia poderia nos apoiar em muito na construção de um novo futuro para o comércio exterior e para as relações do Paraná. E essa metodologia prevê que a gente reúna 40
atores, né, das diversas partes do sistema de relações internacionais e de comércio exterior, então desde do pessoal da logística, do pessoal de tributário, que é importante, dos próprios exportadores, das universidades que fazem pesquisa. Então, como que a gente reúne atores relevantes que conhecem o que acontece hoje e que a gente construa cenários futuros, né? Imagine quais são as possibilidades de futuro se a gente continuar fazendo como está hoje, se a gente fizer alguma inovação, quais são as possibilidades de futuro para as relações internacionais. Dado que a gente entenda essas possibilidades de futuro, que esses são os tais cenários transformadores, qual é o que a gente quer atrair para o Paraná? Qual é o melhor que vai trazer resultados melhores para o nosso futuro? A gente escolhe esse cenário, e aí foi uma grande contribuição da Ana, que está aqui com a gente, a partir da escolha desse cenário, como é que a gente dissemina esse conhecimento e chega em mais pessoas, porque construírem 40 atores especialistas é importante, mas o importante é que a gente faça isso crescer e que objetivos a gente quer atingir quando a gente pensa num cenário. Eu vou colocar na tela, eu não quero passar a apresentação toda, que ela é bastante extensa, mas eu queria colocar na tela para vocês aqui quais são as nossas ambições, né, para o Radar Paraná. Eu só vou colocar na tela direto da... A gente tem uma apresentação grande para mostrar para investidores, né, que queiram patrocinar e estar com a gente nesse projeto, mas eu queria falar com vocês rapidamente sobre os resultados que a gente espera de criar um projeto de cenários transformadores, né, e que a gente batizou de Radar Paraná, que é localizar esse lugar de futuro mais próspero para os paranaenses, para os empresários paranaenses, para todos os players aí do comércio exterior. Então, nosso primeiro resultado que a gente espera ter é melhorar a competitividade, né? E a gente quer incluir a pauta ESG. O ESG ficou muito em voga nos últimos 2 anos. A gente sabe quanto isso é importante para o mundo, para o nosso futuro como sociedade. Então, além de melhorar a competitividade, é trazer essa pauta para os empresários. E, para isso, a gente precisa entender as necessidades de cada segmento. A gente acredita muito que essa metodologia nos propicia um entendimento melhor, mitigar riscos e inseguranças jurídicas e fortalecer a posição geográfica e estratégica do Estado. Então, esse é o primeiro resultado. O segundo é identificar as alavancas que fortalecem o segmento do turismo, lazer e entretenimento. A gente sabe que a gente tem muita coisa aqui para atrair turistas, lazer e entretenimento, gerar muito mais receita para o Estado. Eu trabalho num projeto hoje que é de fortalecimento da Grande Reserva Mata Atlântica, um lugar excepcional que a gente tem aqui no Paraná e que hoje não tem um grande foco turístico. A gente tem muitas oportunidades aí de atuar trazendo turistas, principalmente de fora, para conhecer esse ativo natural que nós temos. E também nós temos um grande objetivo de disseminar o conhecimento de benefícios fiscais e oportunidades do comércio exterior. Para isso, a gente quer fortalecer os profissionais especializados em comércio exterior, com dado, com informação, com inovação, de como a gente pode fazer diferente, e ampliar a abertura e a atração de realização de eventos de comércio exterior intermodal. Então, o projeto ele é grande, ele é extenso, leva 2 anos. Quem já está conosco hoje, então, como eu falei para vocês, começamos lá na ACP, no Consex, como uma ideia, atraímos outros parceiros, né, que estão coordenando hoje um comitê que está organizando esse projeto. Então, o LID está com a gente, a Prefeitura de Curitiba, a Invest Paraná, a Universidade FESP e a ACP. Criou-se um grupo convocatório para reunir esses atores de forma equânime, né? Nós não queremos que nenhum lado se sobreponha ao outro, nós precisamos entender todas as partes desse sistema, e essa equanimidade a gente consegue a partir de vários atores convocadores, que são grandes entidades aqui do nosso estado. E o parceiro metodológico, como eu falei para vocês, que é a Rios Partners, que tem mais de 20 anos de experiência em 5 continentes, com projetos incríveis, com uma metodologia já muito testada, que promove uma consciência das nossas oportunidades de uma maneira muito inovadora, e a gente acredita bastante que um projeto como esse traz reflexões e atrai o futuro que a gente quer trazer para os nossos empresários e para todos os players aí
desse ecossistema de comércio exterior e de relações internacionais. O que a gente está prevendo iniciar no próximo ano com essa metodologia, mas o que estamos no ponto aí, esse grupo convocador está trabalhando e que os senhores que estão aqui podem nos ajudar, é identificar possíveis apoiadores financeiros que possam ajudar no financiamento desse projeto, né? E possíveis atores. Quem são as pessoas relevantes aqui no nosso estado que tem que estar na mesa discutindo esses cenários? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa grande oportunidade. A gente tem uma apresentação, tá com todo o time preparado para apresentar os benefícios, né, para ser um apoiador desse projeto. E a gente acredita muito que isso vai fortalecer o Paraná de uma forma bastante significativa. Agradeço ao Morre, a equipe aí, a todo esse summit, porque eu acho que nós tivemos 3 dias de discussões extremamente relevantes, importantes, e de pessoas realmente comprometidas com um futuro melhor, mais consciente, mais próspero para todos. Obrigado, Morre, pelo convite. Imagine. O importante aqui só salientar também nessas coincidências, né, de vida, o Alexandre foi o maior incentivador para que fizéssemos uma missão em 2016. E nós fomos para as Canárias, a ACP, a FIEP e a OCEPAR. Desde lá eu já fui 4 vezes para as Ilhas Canárias e cada vez eu me convenço de ser realmente um hub mais do que estratégico tributariamente, do aspecto logístico, mas também como difusor dessa cultura que precisa integrar continentes, né, mercados e nações realmente que hoje, mais do que nunca, pela questão ESG, né, precisam de nós. E no retorno de 2016, quem foi que me ajudou a montar toda a estratégia das Canárias, se não foi a Ana Gumi? Também tem mais essa coincidência. Bom, eu peço aqui também desculpas a vocês aqui em nome da Silvana, ela teve um inconveniente logístico lá, ela teve que ir num médico lá na Alemanha, mas ela falaria para nós sobre comunicação. Ela tem a SmartCom, com sede, tem vários escritórios, né? Um deles aqui em Curitiba, outro onde ela está hoje, né? Morando na Alemanha, mas ela tem uma experiência no aspecto de exportação e importação, né? Atração de investimentos inbound para o Brasil e exportação, e a comunicação, não só da assessoria de imprensa, mas também da publicidade. A Cláudia Lube esteve aqui, está aqui com a gente, também pode confirmar. Para atingir o coração de alguém, né, Rui? Você precisa falar a mesma língua. E se você não estiver muito bem ambientado culturalmente, falando às vezes na mesma frequência, com o mesmo respeito às artes, não cometendo as gafes que eu acabei de cometer, né, de falar sobre uma erupção vulcânica, sendo que as pessoas estão passando uma dor lá, enfim, e que obviamente a gente tem todo o respeito e deseja que não apenas os danos materiais sejam recompostos o mais rápido possível, mas que as pessoas que foram ilhadas ou retiradas do seu habitat natural, né, rapidamente se restabeleçam. A gente precisa ter profissionais especialistas em comunicação para atingir isso. E pelo que eu vi nas vezes que eu estive nas Ilhas Canárias, as décadas, para não falar séculos, né, que os espanhóis têm de experiência, não apenas nesse país, na Guiné Equatorial, que fala espanhol, mas em outros, pelo conhecimento cultural. A Casa África é muito relevante lá, né? Os próprios consulados, as câmaras bilaterais, isso para nós é muito importante, viu, Rui? Então, mais do que nunca, a gente vai estabelecer com você, aí a partir de São Paulo, mas tenha conosco aqui, inclusive no projeto Radar Paraná, aí um pezinho de vocês aqui, né? Para a gente estabelecer esse melhor contato. Então, eu devolvo a palavra, deixo a palavra aberta por 5 minutos e aí a gente vai para as razões finais aí de todos que aqui falaram. Não sei se a Ana quer comentar alguma coisa também. Alexandre. Só agradecer novamente, foi muito interessante, hein? E comentar que realmente eu acho que esse é o caminho. Começar, vamos dizer... Eita. Oi. Travou, Alexandre.
Eu vou aproveitar, então. Então, aproveita. Travado aí. No son las comunicaciones en Canarias, ¿eh? É verdade. Olha, uma boa oportunidade para quem trabalha com comunicação aí, né? Mas a gente sei que em Canárias é muito forte isso. E é muito interessante, viu, Mauro e todos que estão aqui também. Eu tive esse privilégio de estar nas Canárias em 2017 e assim é um paraíso na Terra. E saber mais do que isso, né? Pela forma como as pessoas eles estão prontos realmente para nos receber, né? Essas 6 milhões de turistas que foram colocados aqui é uma coisa impressionante. Na realidade, Canárias é um hub de serviços muito fortes, né? E é um exemplo para nós, né? Digamos uma meta, eu acho que para o Brasil em si, mas também para os países africanos, né? E eu achei excepcional a Casa da África Espanhola estar em Canárias, e é um lugar que eu fui visitar, né? É algo muito importante, né? E o Brasil, com muito mais relação, digamos, com a África, não tem uma Casa da África em lugar nenhum, né? Então, quer dizer, na realidade, a Espanha consegue promover, através desse tipo de approach cultural também, né, muito do seu potencial econômico através disso. Então, acho que é algo que pode ser. E eu fiquei muito feliz, né, que a Carol colocou aí que esse sistema que está sendo usado nasceu na África do Sul. Então, acho que hoje é dia de África, né? Então, eu fiquei muito feliz também de saber disso. Vou pesquisar mais e, naturalmente, aquilo que vocês precisarem de conexões para a África, usando nossa expertise, para que a gente crie, de fato, um ambiente mais interessante para que as empresas brasileiras possam chegar até o continente africano. Nós estamos à disposição. Eu agradeço a todos pela presença. Perfeito, Rui. Muitíssimo obrigado. Volto, então, para o Alexandre Bolson. Acho que foi restabelecida a conexão ali. Alô? Obrigado novamente, Monroy. Foi aqui um percance em terra da telefônica, às vezes falha também, né? Então, simplesmente agradecer essa oportunidade e, como eu falei, a casa deve começar pelos alicerces, não pelo telhado. E esse é o rumo, né? Ter pessoas chaves, o estado também promissor, como é o Paraná, mentalidade de todos que estão enganjados aí é importante, o conhecimento do Rui, vamos dizer, a experiência também da parte canária aqui, que é o José Juan, deixou bem em evidência que as empresas daqui estão desejando também encontrar bons partners, não? Então, existem mecanismos para turbinar essa equação, né, dentro do regime fiscal canário, que é muito interessante. Então, eu deixo esse convite também, você também como radar aí, qualquer necessidade que exista, será um prazer apoiar vocês e qualquer iniciativa também. Carlos sabe que você sempre é bem-vindo e aqui estaremos. Muito obrigado, hein? Muito bem, Alexandre. Eu passo para o José Juan, então. Sí. Bueno, yo agradecer también el momento y el poder presentar a Canarias. Siempre es un orgullo presentar uno a su propia tierra, ¿no? Agradecer el foro y agradecer estar aquí y haber sido invitado. Decirles que bueno, que desde Canarias estaríamos encantados de recibirlos y enseñarles las bondades de las islas. Y Carlos, especialmente a ti, si tienes alguna duda, algún ejemplo, algún eso, podríamos montarlo incluso con los asesores nuestros, de las dudas que puedas tener en una hipotética inversión en Canarias. Podríamos hacer una especie de, no sé, de una conversación con los asesores nuestros y viendo papeles y viendo un ejemplo claro, yo creo que un ejemplo es lo más visual, ¿no? Claro. José, gracias. Yo estoy comprometido a llevar un proyecto a Canarias y estoy trabajando con un cliente para que se consolide la idea, el proyecto, porque es siempre un paradigma para los empresarios. Como le dije hace poco, el cliente piensa siempre en Estados Unidos y
Y hay siempre consultores internos que le dicen, no, ponga en Delaware, ponga en Liechtenstein, ponga en cualquier otro lugar que están los llamados blacklist. Tenemos un trabajo para convencer que esto no es el camino correcto. Entonces creo que enero, probablemente al principio del año, vamos a presentar un proyecto. Pues que sepas que, bueno, pues a través de Alexander me localizas a mí o como quieras, y encantado y a tu disposición para lo que necesiten. Vamos siempre a trabajar con Monroy y con Alexander. Perfecto. Muy bem. E dizer a todos muito obrigado e pela oportunidade de estar aqui. Muito bom, nós que agradecemos, Carlos. Deixo aqui, então, mais 5 minutos de palavra aberta para quem quiser fazer uso dela. Bom, começo a eu colocar, então, o meu encerramento. Hoje é o 3º dia do Summit. A minha ideia é fazê-lo semestralmente, trazendo justamente, né, as oportunidades de difusão desse conhecimento, né, da consciência, da necessidade de atingirmos mais nações ou construirmos novas nações, por que não? Não estamos falando só em bases territoriais, estamos falando em base cultural, que é o coração envolvido, e também mercados. A gente sabe que o comércio internacional ele está nas mãos, né, de poucas tradings, que tem margens bastante grandes. É nosso dever e salvação fazer com que nós tenhamos a difusão para pequenas e médias empresas. No dia de ontem, né, quando a gente viu a Caixa Colonial, tenho como meta pessoal aqui, no ano que vem, transformá-la em baú viking para o mundo inteiro, o Brasil que dá certo, sendo levado na casa das pessoas, obviamente levando consciência, fazendo com que toda a cadeia logística seja com energias renováveis, que todo o investimento, então não estou falando de um consumidor comum, estou falando do insumidor, aquele que vai investir e consumir na sua região, na sua residência, pode muito bem fazer os eventos em que ele possa gerar a sua nano-rede, né? Não só de consumidores, mas de pessoas que vão promover esses produtos e serviços, inicialmente brasileiros, na sequência, quem sabe, africanos, né, Rui? Para que a gente possa quebrar esse paradigma. São muitos paradigmas a quebrarmos, muitas barreiras que, muito embora o professor Antônio Caron tenha nos alertado, né, da possível existência desse ESG como mais uma barreira intransponível para manter o comércio, né, nas mãos do que hoje o dominam, mas a gente tem um belo caminho, porque nós estamos aí lado a lado com pessoas que são muito boas. Então, muito obrigado por permitir compartilharem, né, o tempo de vocês comigo. Saio daqui com muitos conhecimentos adicionais e, principalmente, mais alegre para seguir com vocês, né, atingindo mais e mais pessoas por um mundo não apenas melhor por falar, mas quebrando todos esses paradigmas, indo sem querer olhar o lado vazio de cada copo, sem querer apontar a corrupção ou aquela falta de eficiência, mas sim apontar aquilo que de talentos e partes otimizadas nós temos aí para, em conjunto, gerarmos em sinergia algo melhor. Então, muito obrigado à presença de todos, e hoje faço aqui meu último anúncio. Nós teremos, Rui, me desculpe, vai ser em Curitiba, José, Bolson, a gente vai fazer uma festa presencial aqui, depois de muitos anos aí sem nos abraçarmos, mas a gente vai fazer uma confraternização a partir das 6 horas da tarde, num bar que já quer dizer muito, né? Bar Docilar. E que a partir das 8 nós teremos uma banda de rock só para nós, e vamos até a meia-noite conversando e se divertindo. Obviamente vai ser num espaço aberto, então, para diminuir os riscos, né, de contágio, enfim, contaminação dessa pandemia maluca que a gente está atravessando. Mas eu acho que já está todo mundo cansado de videoconferências. Então, eu, particularmente, preciso dar abraços. Eu sou muito de abraçar as pessoas. E eu acho que com isso eu deixo o meu abraço, por enquanto, virtual para vocês, e desejando aí tudo de bom, e logo mais que nos encontremos presencialmente também em São Paulo, nas Ilhas Canárias,